Mas vamos lá. E aí, como que tá os estudos? Matéria de matemática, raciocínio lógico, só fazendo exercício, já fiz uns resumos legais, assim, das contas que eu tinha mais problema, já estou trabalhando em cima delas, tipo equação de segundo grau, algumas, por exemplo, até de juros simples, eu tinha muita dúvida. Na verdade, não dúvida de como é a questão, de como é cobrado, né? Mas já sanei bastante coisa. Então, eu peguei todos os exercícios que eu fiz no que concurso, separei aquelas que eu errei, né? As que eu acertei foi embora, né? Não ficar brincando com o que acertou, não. Fiz um caderno de erros lá no meu Everdrive lá e vou corrigindo eles. Então, conforme dá a revisão, eu estudo de meia a uma hora essas revisão aí para refazer os exercícios e pegar os pontos que eu erro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu te mandei o segundo simulado? Você mandou, mas eu queria fazer esse simulado na verdade, com esse bate-papo seu, porque eu quero, na verdade, ver como que eu posso fazer essa prova numa estratégia melhor. Não Tá, fazer do jeito que eu fiz, tá entendendo? tá, Como não me entendi. preparar no momento da prova. Tá, deixa eu te Esse era falar. um dos pontos. Tá, Pode falar. deixa eu te falar uma coisa. Não, bacana, tá? Porque a gente não teve um desempenho legal e é mais que normal, tá, Saulo? No primeiro simulado. Você vai fazer outros. Então, primeiro sempre é assim mesmo. Porque é o primeiro dá ansiedade, aquele bug às vezes na cabeça, dá aquela preocupação, aquela ansiedade. A gente quer fazer o nosso melhor e às vezes não acaba saindo do jeito que a gente planejou. Isso é mais que normal. A gente tem que aprender com situações, né? Já nesse segundo simulado, a gente pode criar já uma estratégia melhor, pode pensar numa estratégia melhor. Fala para mim, vê se você se recorda aí, como que foi esse primeiro simulado? Como que você fez esse simulado? O tempo que você gastou, se você fez pausas no decorrer do caminho, assim, dá um feedback geral, tá? De como você se sentiu, tá? Em relação ao ambiente, em relação a como começar a prova, tá? Por onde você começou, dificuldade das disciplinas. Dá uma explanada geral aí para mim. Tá bom, a prova eu iniciei desde a primeira questão até a última, não foi nenhum tipo de estratégia do tipo pegar uma matéria que eu tenho mais facilidade ou não. Tá. Comecei da primeira e fui até a última. Intervalo, né? Eu coloquei água, próximo, garrafinha de água, e fui ao banheiro umas duas vezes. E a duração foi umas 4 horas e meia, cara. 4 horas e meia de prova. E aí, mas, com o gabarito 4h40, vai, 4h40 por aí. Deixa eu te perguntar, E eu, rapidinho, você fez duas pausas pra ir no banheiro, mas depois de quanto tempo? Você sabe? Você sabe mensurar isso pra mim? cara, eu acho assim, se eu colocar foi uma a cada 2 horas que eu fui no banheiro, vai, mais ou menos. Tá. E a água, assim que eu sentia, a cada 1 hora, 40 minutos, eu tomava um gole de água, assim, pra. Só que eu senti acho que também, muita fadiga mental, mas acho que também por não estar acostumado, né, a ficar tanto tempo focado, né? Dá aquela fadiga mental. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Em qual horário você fez a prova? Você iniciou o simulado? Cara, deixa eu lembrar aqui. Às 4. Foi das 4 até às 8h30, 8h30, 8h40. A gente não tinha conversado em relação a isso, a começar por algumas disciplinas, né? Mas você decidiu começar da primeira e até a questão número 100, certo? Da 1 a 100 Isso. direto, sem estratégia nenhuma, ou só foi pra ver o que ia dar? Tipo assim, vou ver o que vai dar, da primeira até a 100. Ou na sua cabeça, antes de você começar o simulado, você já pensou assim, será que eu começo pelo aquilo que eu sei mais? Ou, sei lá, pela questão número um, que é português? Enfim, como que você tirou essa conclusão de iniciar o simulado? Em outras provas de concurso que eu realizei, por exemplo, eu ia na primeira em matemática, Tá. porque eu tinha mais facilidade e hoje eu vejo que eu não tenho tanta facilidade assim. Né? Eu ia para matemática pela experiência que eu tenho com matemática, né? E só que matemática você demora às vezes, né? Você demora mais do que eu Sim. responder uma questão de português, né? Então eu ia começar com matemática, eu falei, não, eu vou começar em sequência, sequencial, vou ver o que vai dar. Tá. Mais para sentir a experiência, entendeu? Não foi nenhuma questão
de falar, não, eu fui nessa estratégia e tal. Não, não me baseei em nada. Eu falei, não, vou sentir a experiência do que começar uma prova e vou ao banheiro e tal, porque tomar água. Fazendo normalmente, né? Tá. Deixa eu te perguntar, qual que foi o local que você fez a prova? Foi na cozinha? Foi num quarto separado? Foi na sala? Foi em outro lugar? Foi no Agora, quarto. agora não pode ir em outro lugar, né? Devido a tudo isso que a gente tá passando. Mas É. tem muitos alunos Não, que foi vão na no biblioteca quarto. fazer. Mas você foi aonde? Não, não, foi no quarto isolado. Eu fechei a porta e ninguém. Tava bem Minha iluminado? mulher estava bem iluminado. Tava 4 horas, estava iluminado, depois acendi a luz lá para umas 7 horas, que tava começando a escurecer, né? Tá. Mas o que eu percebi é assim, né? Falando assim, o que eu aprendi com esse teste, da maneira que eu fiz, né? Tá. A maneira que eu fiz, eu tive fadiga mental. E o que aconteceu? Eu acho que eu acertei 52, foi isso mais ou menos, né? Não tô lembrado, mas foi isso aí, É, 52. 50. É. Mas depois que eu peguei a prova e fui folhando, corrigi depois, eu vi que 10 eu teria salvo ali. Se não tivesse essa fadiga mental, se não tivesse meio desconcentrado, cansado, sabe assim, meio. É fadiga mental mesmo, acho que 10 dá para salvar. Assim, tranquilo, 10 eu salvaria tranquilo. Tá. Perdi 10 questões assim que não era nem falta de conhecimento, era por causa de detalhes assim, falei, nossa, eu respondi errado. Na hora que eu refiz, eu já bati de cara que eu tinha errado. Mesmo nem olhando a alternativa que eu tinha colocado errado, olhando ela seca. A gente vai adotar algumas estratégias diferentes nesse próximo simulado que você vai fazer, tá? Primeira coisa, antes de você começar a fazer esse simulado, já se programa, tá? Cara, se possível, fazer ao domingo. No domingo. Por quê? Por questão de prática. Porque a sua prova será no domingo. E, se possível, no mesmo horário da prova, entre 1 e 1h30 da tarde. Tá? Isso é muito importante para o nosso pensamento. O nosso joguinho mental. Se ele associar domingo a 1h30 da tarde, top. Tenta sempre os próximos simulados que a gente for enviando, tentar sempre fazer os domingos, 1h30 da tarde. Beleza? Uma coisa bem importante também. Antes de você começar esse próximo simulado, você vai fazer uma fotoleitura, tá? Eu sempre falo que a fotoleitura é muito bacana. O que seria a fotoleitura? Você vai imprimir, obviamente, o seu simulado, né, que eu te enviei, e antes de começar a fazer, antes de disparar o cronômetro, você vai olhando com calma, tá? Gasta ali uns 2 minutinhos olhando passo a passo cada tópico, cada assunto que vai ser cobrado, passando levemente os seus olhos para ver se tem conta, se tem gráfico, se tem alguma palavra em negrito, enfim. Isso é muito importante para o seu cérebro fazer neuroassociações com aquilo que você estudou. Parece também que não dá resultado nenhum, mas dá muito resultado. Eu utilizo isso em muitos livros que eu leio. Tem muitas pessoas, leitores assíduos mesmo, que pratica a fotoleitura antes de efetivamente começar a ler, né? Seja um livro ou seja o nosso simulado. Então, antes de você começar, gasta 1 a 2 minutinhos entendendo, criando primeiro essa associação, essa conexão com as matérias e também com os assuntos. Beleza? Beleza. A terceira estratégia é a seguinte: você, obviamente, tem que começar pelas disciplinas que você tem mais domínio. Você tem que começar pelas matérias que você tem habilidade. Então, assim, não é porque português é a questão número 1 que você deve começar por ela. Não tem nada a ver Uhum. isso, tá? Eduardo, eu tenho domínio em direito constitucional. Só que ela é a questão 34. O que eu faço? Começa por direito constitucional, sem problema nenhum. Então, por isso que é importante a fotoleitura, para você identificar ali onde estão as matérias e os assuntos, né? E também começar por aquilo que você tem mais domínio. Isso é muito importante. Por quê? Você diagnosticou para mim que nesse primeiro simulado que a gente fez, você teve uma fadiga mental. Tem não vou dizer erros aqui, mas pode ser duas coisas que causaram essa fadiga mental. Primeiro, você fez a prova das 16 às 20 horas. 16 horas tá tarde, cara. Querendo ou não, geralmente você é um cara que acorda cedo. Sim ou não? Uhum. É um cara que Sim, acorda sim. cedo. Tem a sua filhinha pra cuidar, tem um monte de coisa pra fazer em casa, enfim. No decorrer do dia, é que nem uma bateria de celular. A gente tem um celular e a nossa bateria é igualzinha a bateria de celular. A gente tá cheinho, 100%. Mas o dia vai se passando, vai descarregando a bateria. Vai vindo preocupações, vai vindo os afazeres, vai vindo um monte de coisa na sua cabeça. Quando chega no final do dia, que é quase a hora que você fez aqui a prova, 16 horas é o final do Uhum. dia. Cara, sua mente já tá cheia de coisa.
Então, a probabilidade de você ter o raciocínio lógico certinho cai drasticamente. A probabilidade de você tomar decisões mais difíceis e complexas, tipo o simulado que a gente está fazendo, é muito difícil. Então, por isso que a primeira estratégia que a gente vai criar daqui para frente é você fazer no mesmo dia e, se possível, no mesmo horário de prova. Para sua mente, o seu organismo ficar vidrado pontualmente na 1h30 da tarde. Então, esse horário das 16 horas pode ter causado essa fadiga mental. E segundo, você que ter começado por matéria que você não tem domínio. Português você tem domínio? Não tem. Não. Não tem. Só pegando um gancho nisso que você está falando. Não é porque a nossa prova começa com português e você não tem domínio nenhum que você tem que começar realizando a prova pela questão número 1. Não. Então a dica bem importante. Comece sempre pelas questões que você tem habilidade, domínio, familiaridade no seu dia a dia. Na questão de tempo, tá? De distribuição de tempo, tenta sempre, tá? Isso daqui para frente, nos próximos simulados. A cada 50 minutos, você faz a pausa, tá? Para ir no banheiro. E isso, assim, aqui você pode cronometrar. Talvez no dia da prova, não. Talvez não. Mas o fiscal sempre vai estar lá avisando a questão do tempo. Então, a cada 50 minutos, dá uma pausa de 5 minutos, tá? Cada 50. Não espera 2 horas. Até porque essas 2 horas foi muito tempo para você dar uma pausa. Talvez isso também tenha causado esse desgaste mental. Porque o nosso cérebro tem um poder no máximo aí de ficar muito concentrado. Isso é pessoas treinadas, tá? Entre 1 hora e 1h30. Focado. Você passou bem longe do negócio, né? Do tempo estipulado. Então, pode também ter sido causada essa fadiga mental. Separa sempre no seu relógio biológico meia hora para você passar as questões, tá, que você fez ali, para o gabarito. Mas a dica importante é a seguinte: a cada 10 questões feitas, se você tem certeza absoluta, confirmou ali, a cada 10 questões já vai passando para o gabarito. Então você vai ter 10 preenchimentos no gabarito. Fez 10 questões, preencheu. 10 questões, preencheu. Porque a nossa mente também é meio confusa, cara. Se a gente fez a prova e ainda a gente viu que sobrou tempo, sabe o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se tá certo mesmo. Aí a gente volta para tentar confirmar ou revisar as nossas respostas. E adivinha o que acontece? A gente sempre acaba mudando uma alternativa. Então, faça isso. A cada 10 questões, vai lá e já passa para o gabarito. Beleza? Outra informação, outra dica bem importante. Comece, obviamente, pelas disciplinas que você tem mais habilidade, maior domínio, e separe depois pelas questões que você tem dúvida. Quando eu falo dúvida, é, por exemplo, eu já vi o conteúdo, já estudei várias vezes, mas ainda eu estou com dúvida, dentre as 5 alternativas, em 2. Então, faça esse tipo de questão. Vai lá e marca com ponto de interrogação, uma estrelinha, um coração, aí você faz o que você quiser. Isso aí eu já faço, já. Tipo assim, eu vou responder a questão. Se eu não entendi nada, beleza, eu vou pular e não vou marcar nada. Mas das 3 alternativas, eu sei que 3 está errada. Eu já arrisco as 3 erradas. Então, depois, na hora que eu voltar, eu sei que tem uma das duas que vai ser a resposta. Ou vice-versa. Se eu falar, não, tem 2 que eu acho que é a certa. Também marco, ou é essa ou essa é certa. Tanto como se fosse errado ou certo. Então, mas bacana, legal. Mas a questão aqui é o seguinte: a gente está dividindo a nossa prova, nosso simulado aqui no caso, em blocos. Então, o primeiro bloco, antes da nossa paradinha, quanto tempo que eu falei? 50 por 5. 50 por 5. Então, nesse primeiro bloco, você tem que tentar pelo menos fazer todas as questões que você tem domínio. Ponto. No segundo bloco, todas as questões, né? Talvez não dê todas, mas tente fazer o máximo todas as questões que você tem em dúvida, que você está em dúvida em uma das alternativas. E por último, as questões que vão demandar um pouquinho mais de tempo, que é o quê? Matemática, né? Que requer um pouquinho mais de conceito, de cálculo, enfim. Ou também, tá? As disciplinas que você, cara, não sabe. Uma coisa bem importante, tá? Que é uma orientação muito, cara, muito top. Se você não sabe, não tenta ficar descobrindo. Porque senão você vai estar gastando tempo. Tem aluno que nunca viu aquele negócio, não sabe o que é, e ele fala assim, não, mas eu acho que é tal coisa. Não tem como você achar se você não sabe. Você só pode até dar teoricamente, um chute se você tem algum parâmetro. Se você não tem parâmetro, vai arriscar qualquer uma. Então, nesse último bloco, questões que demandam um pouquinho mais de tempo, assim como matemática
que requer cálculos, e também algumas questões que, cara, você tem uma dúvida muito terrível ou que você não sabe. Ou seja, só resumindo aqui a ópera, nos 2 primeiros blocos é tudo aquilo que você teoricamente sabe. Só que no primeiro você tem domínio e no segundo você está em dúvida em alguma coisa. Isso daqui, esses 2 primeiros blocos, é 80% da sua prova. A não ser que você não estudou nada. Né? Porque tem aluno que vai para a prova sem estudar absolutamente nada e não tem nenhum direcionamento. Por que, que a pausa programada é fundamental? Porque quando a gente está fazendo o nosso simulado, a gente começou a fazer o nosso simulado, a nossa mente está no estado focado. Você está focado, você está tentando, cara, desvendar, decodificar os conceitos, achar a melhor saída, resolver aquele problema, enfim, você está totalmente focado. Quando você faz a pausa programada, sua mente está no estado difuso, que é o quê? O relaxamento. Então, lá no banheiro, né, quando você estiver fazendo a sua pausa, respirando, relaxando, a sua mente, o seu cérebro está reorganizando as ideias. Não sei se já aconteceu com você, de muitas vezes você está querendo resolver aquela questão, fala, caraca, velho, e sabe, aquele desespero, aquela ansiedade, mas quando você dá uma pausa, volta, sei lá, um tempo depois, nossa, parece que magicamente aparece a alternativa correta. Mas isso não é mágica, é realmente a sua mente, seu cérebro, trabalhando para você num estado relaxado. Então você precisa, muitas vezes, nessas pausas, relaxar para que o seu cérebro trabalhe. Quando você está focado, você e seu cérebro estão trabalhando junto. Entendeu? Uhum. Mas muitas vezes, Saulo, tem que deixar ele trabalhar sozinho. E é esse momento de pausa que é importante. Então, sempre tentar resolver essas questões depois da pausa.